Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema para a nossa reflexão de hoje é: somos cooperadores de Deus, ainda que em meio às adversidades na vida cristã. Pois, amados em Cristo, o apóstolo Paulo nos lembra disso em suas cartas. Ele enfrentou muitos desafios, mas permaneceu fiel ao Senhor. Assim como ele, podemos nós confiar na graça e no poder de Deus para nos sustentar em todas as circunstâncias. E, firmados em Cristo, unidos a Deus, cooperamos na sua missão, anunciando a obra redentora de Jesus Cristo. Paulo compartilha as adversidades que ele enfrentou por amor a Jesus Cristo. Entre elas, se manteve perseverante na fé, usufruindo da graça de Deus em meio a sofrimento, escassez, decepções, tristezas, prisões, confusões, espancamentos e pobreza. E com isso o apóstolo nos ensina que a vida cristã não é um parque de diversões, mas uma jornada de desafios extraordinários. Pois, amados, seguir Jesus implica em carregar a cruz diariamente e estar disposto a servir ao Senhor, mesmo que isso custe a própria vida. Assim como Paulo, muitos irmãos e irmãs enfrentam riscos extremos por causa de sua fé. Que possamos permanecer firmes na fé, fortalecidos pelo Espírito Santo, mesmo em meio às aflições. E amados em Cristo, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 2 Coríntios, traz profundas reflexões sobre a relação do cristão com Deus e com o mundo ao seu redor. Ele inicia afirmando: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei vocês, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amados, Paulo, com essas palavras, nos exorta a nos afastar do pecado e a vivermos uma vida centrada em Deus, usufruindo do poder de sua graça. Somos lembrados que, como seguidores de Cristo, somos santuários de Deus, habitados, portanto, pelo Espírito Santo, e que então devemos dar espaço apenas ao que é puro e sagrado, para não entristecermos o seu Espírito que habita em nós. E, portanto, amados, este chamado à santidade, em 2 Coríntios 6, não é uma opção, mas algo para o qual Deus nos capacitou, quando somos justificados pela fé na obra redentora de Jesus Cristo, que nos concede uma nova vida. Pois, amados, Deus não quer que vivamos como o mundo descrente vive, mas que sejamos diferentes, visto que somos transformados pelo poder de sua graça, presente em sua santa palavra, pela qual o Espírito Santo age em nós, operando e mantendo a fé que nos salva e santifica. O apóstolo, amados, nos ensina, como cristãos, que devemos nos comportar de forma amorosa, paciente e generosa com nossos irmãos em Cristo. Devemos nos
esforçar para manter, então, relacionamentos saudáveis, evitando conflitos e buscando sempre a reconciliação. Ele nos lembra da importância de amarmos e cuidarmos uns dos outros, especialmente daqueles que compartilham a mesma fé. A Johnny vai nos trazer um cântico. Amados em Cristo, o Evangelho da salvação vem a nós devido ao amor e à misericórdia de Deus, que no poder de sua graça soa em nossos ouvidos e tem o poder de se entranhar em todos os nossos sentidos, ao ponto de nos colocar então diante do Senhor Jesus Cristo. E então podemos, qual Francisco de Assis, orar: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E amados, então reconhecer e cada novo dia é dia de salvação e que os meios da graça de Deus, isto é, a palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia, que são os meios da salvação, pelos quais Deus atua em nós, tanto para criar a fé e mantê-la, como também santificar a nós e nos possibilitar a viver uma vida cristã. E amados, onde o Evangelho de Cristo é anunciado, há a oferta da salvação, que está em Jesus Cristo, sendo que o dia chamado de hoje é o tempo adequado para
acolher essa oferta de salvação? Pois o dia de amanhã não é nosso. Não sabemos o que será no dia seguinte, nem onde estaremos. Porém, hoje desfrutamos de um dia em que o poder da graça de Deus está presente e por isso, então o apóstolo Paulo nos exorta para que tomemos o cuidado de não a negligenciar, pois o apóstolo Paulo viveu isso com muita paciência em meio a grandes aflições, agindo de forma coerente a sua fé, com esperança e amor provenientes da graça de Deus, mantendo então bom humor e comportamento adequado. Nós, amados em Cristo, ainda que vivemos neste mundo, precisamos do poder da graça de Deus para vencermos as tentações, de modo que, apegados à boa notícia do Evangelho de Cristo, então, sendo humildes diante as pessoas que se humilham diante de Deus e firmes na fé, de modo a suportar com paciência as provocações das pessoas soberbas diante de Deus. Pois nós mesmos, qual o apóstolo Paulo, não temos nada, mas possuímos todas as coisas enquanto confirmados na fé em Jesus Cristo. Somos diferentes das pessoas que não têm esta fé. A vida cristã acontece, portanto, através de uma variedade de condições e relatórios que podem ser apresentados como testemunhos. Porém, Jesus Cristo é o nosso único caminho para o céu. É Ele o nosso Salvador e Senhor, que nos aprova diante do nosso Pai Celestial. O Evangelho, quando fielmente pregado e totalmente recebido, melhora inclusive as condições da vida aqui na terra. Mas, amados, especialmente o Evangelho garante para os que estão confirmados na fé em Cristo, que usufruirão das riquezas celestiais e eternas. Segundo Coríntios 6, nos encoraja a nos mantermos firmes em meio a dificuldades e perseguições, sabendo que Deus nos sustenta e fortalece durante esses momentos. Ou seja, devemos permanecer fiéis a Deus e confiar em sua graça durante as provações. E o versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 6 ainda nos traz um lembrete importante. Tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Pois, mesmo em meio às dificuldades, podemos nos alegrar em Deus por sua presença em nossas vidas. E mesmo que não tenhamos muitos bens materiais, possuímos o mais importante, a salvação em Jesus Cristo e o estar, então, preparado para enfrentar neste mundo dificuldades e perseguições, sempre confiando na provisão divina. Vamos ainda cantar. O mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou, quem nele creu de coração tem a eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou, quem nele fundamenta a fé, em firme rocha
essa viva esperança no poder da graça de Deus em Jesus Cristo. Deus abençoe em rica medida a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.